E a ideia hoje é tratar sobre comunicação. Falar um pouco sobre este mundo que está à nossa volta e que com a pandemia fomos puxados para dentro dele de maneira muito abrupta. E foi tão rápido que nós tivemos que imergir na tecnologia, na comunicação, nas redes sociais, que nós não tivemos o tempo necessário para a reflexão de todo esse impacto. Algumas pessoas acreditam que provavelmente nós tivemos nos últimos 13 meses aquilo que estaríamos avançado em 10 anos se não houvesse a pandemia. Ou seja, nós tivemos que acelerar toda a tecnologia que entrou e que agora faz parte da nossa vida. Eu particularmente creio que nós não vamos voltar à antiga vida depois que todos formos vacinados. O que eu quero dizer é que a vida será retomada quando nos for liberado o uso da máscara, quando não precisarmos mais usar álcool gel o tempo todo e estivermos num caráter, vamos assim dizer, de uma outra normalidade. Nós não vamos retomar a vida de fevereiro de 2020. Nós vamos continuar a vida exatamente de onde ela está, porque a vida não parou, ela continuou. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos construindo pontes das quais continuaremos passando depois que tudo isso passar. No dia 1º de janeiro de 1818, faz um tempinho, uma jovem escritora chamada Mary Shelley publicou uma obra que se tornou rapidamente um best-seller. Vendeu demais. Este livro que ela publicou foi o pioneiro daquilo que podemos chamar da obra de horror e ficção científica. A ideia veio em uma noite, onde ela estava na casa do célebre poeta e também ícone do romantismo Lord Byron. Chovia do lado de fora e Lord Byron resolveu fazer um desafio a todos aqueles que estavam em sua casa, já que estavam limitados pela tempestade, de que deveriam escrever algum conto de fantasmas. E Mary Shelley gostou do desafio. E as pessoas deveriam escrever o conto e contar para as pessoas que estavam na casa hospedados. E Mary Shelley escreveu naquela madrugada de 16 de junho de 1816, portanto, 1 ano e meio antes de ter publicado a obra, o rascunho de que depois transformou-se no best-seller. Ela conta a história de um indivíduo chamado Victor Frankenstein. E ele vai ao cemitério, essa é a história dela. E ele pega resto de cadáveres. Ele, por ser um estudante de medicina, pega partes diferentes de pessoas diferentes e constrói literalmente um monstro. E ele consegue dar vida ao monstro. E Frankenstein se torna agora, na verdade, o nome da criatura. Este ser que tem vida, ele começa a descobrir sentimentos e ele vai formando sua personalidade e o seu caráter. E o fato é que quando Frankenstein descobre a sua triste condição de ter sido feito por resto de cadáveres e não ser um ser, ele passa a perseguir o seu criador, Victor. Esta é a obra, este é o enredo da obra. O que Mary Shelley estava chamando a atenção com esta obra não era apenas o fato da criatura, mas para algo que fala ao nosso tempo. Ela ilustra como a criatura pode se tornar maior do que o Criador. E mais,
voltar-se contra o próprio Criador. Aquele que fez, torna-se refém do monstro. Aquele que criou, agora torna-se menor do que aquilo que ele fez. Pois bem, entendo que aquilo que Shelley chamava a atenção há pouco mais de 200 anos atrás, é exatamente algo do qual eu e você precisamos nos atentar. O nosso mundo está passando por mudanças profundas. As mais profundas das últimas décadas. Às vezes não paramos para pensar em como a nossa vida mudou, porque tudo foi muito rápido. Eu cresci em uma casa onde tínhamos um telefone, mas nem todo mundo tinha telefone em casa. Lembram disso? Os telefones públicos tinham fila para as pessoas usarem e poderem se comunicar. E o telefone que tinha na minha casa era um telefone de disco, que nós discávamos o número. As crianças estão me olhando agora e pensando assim, o que ele está falando? Eu estou falando do mundo que eu vivi quando eu tinha a idade de vocês. O telefone ficava preso à parede por um fio. E nós só falávamos no telefone ali, naquele lugar. Não tinha mobilidade. Nós não fazíamos outra coisa enquanto falávamos no telefone. Até podíamos fazer, mas tinha que ser ali naquele lugar. Era limitado. Um tempo depois, o meu pai apareceu em casa com um telefone digital. Aquele que você tinha os números e não precisava mais discar. O telefone era acompanhado de uma agenda, porque meu pai era autônomo e cada telefonema poderia significar algum trabalho. Então nós tínhamos que cuidadosamente escrever quem ligou, o horário que ligou, o que queria e o telefone para retornar. Isso era importante. Um tempo depois, meu pai conseguiu um telefone sem fio, que também foi uma enorme revolução. Poder falar no telefone não mais preso no lugar onde ele estava. Olha que beleza. Hoje o mundo caminha rapidamente e tudo isso parece já não mais fazer sentido. Nesta época, a linha telefônica que você tinha em casa custava caro. Geralmente era negociada em dólar. Você tinha que declarar no seu imposto de renda a linha telefônica que você tinha, porque aquilo era configurado como um patrimônio. Os telefones celulares apareceram, os primeiros eram grandes. Uma bateria só não era suficiente, tinha que ter mais de uma bateria, para no meio do dia poder trocar. Além do custo, que era muito alto. Logo no começo do celular, pagava a ligação telefônica mais cara quem ligava para o celular e pagava o dono do celular que recebia a chamada telefônica. Era uma bitributação. Os dois eram cobrados. Os telefones celulares foram diminuindo, a conta também foi diminuindo, o custo foi ficando menor. Os celulares cresceram tanto que hoje, eu arriscaria dizer que a maioria de nós não temos mais telefone fixo em casa, ou número fixo da residência. Para dizer a verdade para vocês, eu tenho um número fixo na minha casa. E eu nem sei qual é o número. E nem aparelho tem. Porque quando eu fui contratar o pacote da internet, me disseram assim, olha, só vai ganhar também uma linha telefônica. Eu falei assim, não, eu não quero. Não, se não quiser, fica mais caro. Eu disse, como fica mais caro? É que se quiser a linha telefônica, tem o desconto. E fica mais barato. Se não quiser, fica mais alto. Eu falei, não, então põe aí a linha telefônica. E está lá a linha telefônica que não serve para nada. Porque nem aparelho telefônico tem.
É só para ficar mais barata a internet. Porque a nossa comunicação hoje é toda pela internet. Este mundo que mudou foi impactando nossa vida e a forma como nós somos. E o ponto que eu quero dizer para vocês aqui é que a tecnologia foi nos apresentando um mundo do qual nós não estávamos preparados, nós não sabíamos, nem imaginávamos. E para fazer alusão à obra de Mary Shelley, nós criamos um monstro que se tornou maior do que nós mesmos. O adventismo mudou. Nós já não somos adventistas como éramos. E agora eu falo para aqueles que têm um pouquinho mais de caminhada na igreja. Esta frase que eu vou lhe dizer agora fazia sentido no passado e hoje não faz mais. Sabe qual é a frase? Os adventistas não assistem televisão no sábado. É verdadeira essa frase? Não, os adventistas assistem televisão, assistem YouTube, assistem Instagram no sábado. Mas no passado, era essa a nossa condição. Na escola que eu estudava e fazia o ensino fundamental na época, ela foi uma das pioneiras na cidade de São Paulo a oferecer curso de informática para os alunos. E a aula de informática era no período da tarde, mas era parte do programa curricular. E eu comecei a fazer aula de informática e aprender a linguagem Pascal. E tudo era muito embrionário no computador. Eu estou falando de 1992, 93. E eu comecei a mexer nisso e começou a me encantar esse negócio de Pascal. E aí eu comecei uma campanha na minha família para comprar um computador. Porque eu queria praticar em casa, eu só podia praticar nas aulas de informática, mas eu queria praticar. Quem aprendeu Pascal sabe do que eu estou falando. Né, Adriano? Aprendeu? Você já foi da outra geração? Aprendeu aí. E aí, numa mobilização familiar toda, foi possível comprar um computador que também foi pago em dólares na época. E esse computador chegou em casa numa sexta-feira. Um 386 DX33. Era uma máquina muito boa. Só para aqueles que entendem um pouco mais de computador, ele tinha um incrível Winchester. Sabe o que é Winchester? Winchester é o HD. O que a gente chama do hard drive do computador. O meu Winchester, ou HD, tinha 212 megas. O que é 212 megas hoje? Nada, mas o meu computador tinha 212 megas, 2 disquetes. Tinha um disquete grande, de 1.1 mega, e o menor de 1.44 megas, que era uma beleza. O dinheiro deu para comprar um monitor colorido, Samsung Cincy Master 3. Era um belo computador. Mas o computador chegou em casa, foi montado, e tinha muitos cabos para colocar para lá e para cá, e deixar arrumadinho em cima da mesa, e já era no meio da tarde para frente, quando o pessoal chegou com o computador, e terminaram de arrumar o computador, deixar instalado o computador, foram embora, e eu fui correndo para ligar o computador. E quando eu sentei na frente, fui apertar o botão, tinha até uma chavinha, viu? Não lembra que tinha chavinha, que você podia travar o computador com uma chave e tirar a chave. E quando eu fui ligar o computador, meu pai entrou e falou assim, pôr do sol. E eu falei, não pai, mas não, sábado não. Eu falei, mas é um pouquinho só. Não, sábado não. Porque ele havia perguntado para o pastor, para os irmãos da igreja, todo mundo falou, não, o computador não pode ligar no sábado, o computador no sábado não pode ligar. E eu passei aquele sábado angustiado. Eu olhava para o computador e eu queria ligar o computador. Eu não podia. Tinha o Windows 3.1 e o MS-DOS instalado. Olha que beleza. O sábado passou e depois do pôr do sol eu liguei o computador. Agora vejam,
Hoje não faz sentido nenhum isso. Porque naquela época se entendia que ligar computador e sábado eram completamente incompatíveis. Porque as atividades de sábado eram umas e que o computador tirava você daquilo que o sábado deveria ser. O que eu quero dizer a vocês é que o tempo não para e nós fomos incorporando as tecnologias e hoje não faz sentido nenhum eu falar para você, nós não ligamos computador no sábado. Porque eu estou olhando ali, ó, tem 1, 2, 3, 4 computadores ligados ali em cima. E nós ligamos o computador no dia de sábado. Porque ainda que as atividades de computador de sábado não sejam as mesmas da semana, na semana você usa o computador para trabalhar, para produzir, para fazer material, para preparar PowerPoint, para planilhas de Excel, para escrever petições, para preparar projetos, para preparar suas aulas, seus planejamentos. No sábado você entra no computador, mas é para uma outra coisa. Eu vou lá ver um vídeo, alguma coisa, uma música, mas há um uso do computador para o sábado. O mesmo se dá com a televisão. Quando eu disse, adventista não vê televisão no sábado. Não, a gente vê televisão no sábado, mas eu vejo o Novo Tempo. Então, por ver Novo Tempo, eu estou perdoado por ligar a TV, porque o fim do qual eu me destino para a TV é um fim que é condizente com o sábado, porque eu vou ver lá um sermão, a escola sabatina, música. Então, eu posso ligar a televisão no dia de sábado. Eu não estou dizendo que tem qualquer problema ligar a televisão no sábado. Porque a programação do Novo Tempo é compatível e condizente com o sábado. O que eu estou querendo chamar a atenção de todos aqui é que nós incorporamos um hábito que nós não tínhamos. Na minha casa, minha mãe colocava uma cobertura em cima da televisão na sexta-feira, que uma irmã da igreja havia nos dado. Essa irmã costurava para todo mundo coberturas para a televisão no dia do sábado. E ela ia fazer visita e dava para as famílias eu não sei como é que é o nome daquilo, uma capa, vamos assim dizer. Então na sexta-feira, na hora de preparar a casa para o sábado, minha mãe cobria a televisão. Ou seja, não era nem para ligar e nem ver a televisão, ficava coberta. E como eram aquelas televisões de tubo e tinha uma caixa de madeira, botava um vaso em cima. E eu não estou falando de muitos anos atrás, bem poucos anos atrás. Nós incorporamos hábitos. Agora, qual é o X dessa questão para mim? Como nós fomos adotando uso da tecnologia, o sábado hoje, ele já não tem mais muito a ver com o que era a guarda do sábado no passado. Concorda comigo? A tecnologia chegou, os celulares, nem sei onde estão, está lá. Os celulares apareceram, e sabe o que está acontecendo hoje? Nós perdemos um pouco da noção do sábado. Porque se o computador, nós conseguimos criar o uso do sábado para o computador. Então eu não uso para o meu trabalho, mas eu uso para fins religiosos. Estamos aqui usando para projeção, para o som, para a iluminação. Ainda que você liga o computador na sua casa hoje, mas você vai dar um uso sabático para o computador. Fizemos o mesmo com a televisão, criamos um uso sabático para a televisão. Eu vejo clipes, eu vejo música, eu vejo DVDs, ou eu ligo na Novo Tempo, mas é o uso sabático daquele equipamento. Agora, o celular sorrateiramente entrou sem uso sabático. As pessoas entram no Facebook de domingo a sexta da mesma forma como entram no sábado. Não tem diferença nenhuma. Ou tem? Entram no Instagram no sábado, igual nos outros dias. E assistem os stories igual assistem nos outros dias da semana. Nós não estamos mais separando o que é sábado e o que não é sábado. Fomos e somos moldados pela tecnologia. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Se a guarda do sábado não é mais a mesma, se a minha adoração já não é mais a mesma, os seres humanos seguem criando tecnologias do mesmo modo que as tecnologias estão recriando os seres humanos.
Aquilo que Mary Shelley escreveu é aquilo que está acontecendo nos nossos dias. Criamos um monstro que se transformou maior do que nós. E hoje somos controlados por esse monstro. A tecnologia mudou a nossa forma de ser, de ver e de viver. E eu me espanto como as pessoas estão se transformando em reféns da opinião alheia, fruto das redes sociais. Tem pessoas que, se colocarem uma foto no Instagram e ninguém curtir, vai procurar ajuda no psicólogo. Literalmente. Por que ninguém curtiu minha foto? Por que ninguém comentou? O que está acontecendo? Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Eu sou flopado. Se você não sabe o que é flopado, pergunta para o seu filho ou para o seu neto. Porque provavelmente você é noob. Então, é assim, é a vida. Essa é a vida. Se você quiser, depois eu te mando. Me mandaram essa semana um vocabulário dos adolescentes. Está tudo lá. Foi um adolescente que preparou para a mãe dele, porque a mãe dele assistiu uma aula que eu dei no MBA esses dias, e comecei a falar sobre a linguagem dos adolescentes. E eu usei uma palavra lá, chipar. E aí eu falei para que eu tinha aprendido que era chipar e tal, e ela ficou boiando, literalmente porque eu não sabia o que era chipar. E ela foi perguntar para o filho assim: filho, o que é chipar? Aí ele falou o que era chipar. Aí ela falou assim: filho, que mais palavra você sabe aí? Aí o filho começou a falar um monte. E ela falou assim: não sei nada disso. E aí o filho falou assim: mãe, então vou escrever para a senhora. Aí ele escreveu tudo, sim, um vocabulário para a mãe, uma belezinha, ele fez bem bonito. Foi lá no Canvas, fez uma artezinha e tal, e deu para a mãe, e a mãe me mandou. Falei: ó, pastor, está aí, ó, fruto da sua aula. Vocabulário TIM, ele deu o nome. E aí tem todas essas palavras lá que a gente não tem a mínima ideia o que é, mas é o vocabulário que está acontecendo aí. As pessoas estão reféns da opinião alheia, do que os outros acham. E é capaz dessa pessoa que postou a foto e ninguém curtiu ligar para alguém e falar assim: dá uma entrada no meu perfil aí, vê se minha foto está aparecendo. Que tem que confirmar, será que a foto não postou, ficou travada aqui no celular e não chegou? Porque como ninguém curtiu, como ninguém está falando da minha foto. Vejam, irmãos e irmãs, como a vida parece que está se resumindo no digital. Mas a vida é muito mais do que isso. Nós não podemos aceitar essa mudança de regras que as redes sociais estão querendo imprimir sobre todos nós, quando nós nos tornamos reféns, criadores da tecnologia que estão se tornando reféns da criatura. Eu não sei se você assistiu o documentário O Dilema das Redes. Alguém viu? Está no Netflix. Assista. Vale a pena. Algumas pessoas podem dizer que existe um certo exagero em tudo aquilo, mas ele entrevista alguns daqueles que trabalharam na indústria das redes sociais. E quando eu falo indústria, não estou falando de gente que estava lá programando, não. Estou falando de CEO, de gente que comandou o departamento de marketing. E o que esse documentário faz é mostrar para as pessoas que por trás da tela do seu celular tem muito mais coisas do que você imagina. Qual é a lógica da rede social? Fazer com que você fique maior tempo conectado. E por quê? Porque quanto mais tempo você fica conectado, mais probabilidades e mais condições de mostrar publicidade para você as redes sociais têm. Então, o objetivo deles é que você conecte, role a tela e clique. Exatamente isso. Conecte, role a tela e clique. Conecte, role a tela e clique. Quanto mais tempo você fica conectado, maior é a sua usabilidade da plataforma. E quanto mais usabilidade as empresas de redes sociais têm, mais eles poderão vender anúncios.
que é assim que eles ganham. Muitas pessoas que são inocentes quanto a isso, especialmente crianças e adolescentes. Não se enganem, as mentes mais brilhantes dos nossos dias são aquelas que estão por detrás das redes sociais. São aqueles que estão trabalhando com uma sopinha de letras que talvez você nunca tenha ouvido falar na vida. Já ouviu falar de CRM? E não é comunhão, relacionamento e missão. CRM é Customer Relationship Management. É o que lê você nas redes sociais. É o que identifica a sua persona e os seus gostos, para mostrar exatamente aquilo que você está interessado. Você esses dias já se deparou com a seguinte realidade? Você conversa com alguém alguma coisa que você quer comprar, ou fala de uma marca, está conversando com alguém, assim, puxa, eu estou interessado aí em trocar meu carro, estou pensando em comprar sei lá, Volkswagen, legal, tal, a conversa fica aí, e depois você entra lá na internet, está rodando a página do G1, por exemplo, e aparece lá a propaganda do Volkswagen. Aí você vai no Facebook, está lá, propaganda do Volkswagen. Aí você fala assim, como é que ele sabe que eu quero comprar carro da Volkswagen? Isso é o diabo que está aí por trás? É o Satanás que fica ali e tal? Não, não é não. É você mesmo, é o CRM. Quando você fala, o Google te ouve. Como é que ele me ouve, pastor? Ele ouve porque você deu autorização para ele. Quando você aceitou os termos e condições para o uso do Google, você autorizou ele a captar os seus dados, a ouvir o que você fala. Claro, não é uma pessoa que está lá ouvindo, é o próprio sistema, que identifica o seu interesse, aquilo que você quer, e começa a mostrar publicidade para você. Ou seja, numa mídia tradicional, você paga para colocar numa emissora de TV aberta, vamos assim dizer, a publicidade para todo mundo que cobra por pessoa. É assim que as emissoras calculam o preço que você paga para uma publicidade. Eles calculam, por exemplo, Jornal Nacional, ele diz assim, no Jornal Nacional tem aproximadamente 30 milhões de pessoas assistindo todos os dias. Então ele faz um custo por audiência, por pessoa que está vindo, e vende essa publicidade baseada no número de pessoas das quais serão impactadas pela publicidade. No mundo digital, na internet, as empresas que anunciam pagam pelo número de pessoas que vão assistir a publicidade. É focado. Só que ao invés de mostrar para um monte de gente que não tem interesse, você vai especificamente para o seu público de interesse. Quer ver um exemplo? Se eu for fazer um anúncio para vocês assim numa mídia aberta, vamos assim dizer, eu sou uma empresa que produz o shampoo feminino. E eu quero falar com esse auditório aqui. Então o pastor Sabino vai falar assim, olha, no sábado de manhã tem 400 pessoas, eu cobro R$1 para cada pessoa que vai ver sua publicidade. E eu faço minha publicidade aqui de shampoo feminino e as 400 pessoas vão assistir minha propaganda. Agora vejam, dessas 400 pessoas que estão assistindo minha propaganda, nem tudo é meu público-alvo. Só que eu pago por todos. Porque os homens que estão aqui não se encaixam no público-alvo. Porque o shampoo é um shampoo feminino. Agora, na rede social, eu pago exatamente para falar com as pessoas. E a rede social me oferece quem cada pessoa é. Agora vejam, amigos. Você tem uma personalidade por trás. A rede social monta que vocês sabem o que você está passando. Se você escreveu divórcio no Google, o CRM do Google já sabe que você está passando por algum problema matrimonial. O que você escrever são informações que você dá. E nós entramos num ciclo vicioso. Naquilo que nós chamamos de economia da atenção. O que hoje gera dinheiro para as redes sociais é a sua atenção. Quanto mais tempo você ficar conectado,
mais dinheiro você gera. É aquilo que os estudiosos chamam de rabbit hole, ou a toca do coelho. É uma alusão ao livro também, Alice no País das Maravilhas, que diz que você começa consumindo os conteúdos e você vai se afundando cada vez mais. Você vai entrando na toca do coelho até um determinado momento que você entra naquilo que aparentemente para você é uma maravilha, mas no final você está preso. E de lá não consegue mais sair. A tecnologia que nos conecta é a tecnologia que nos controla. Portanto, amigos, a minha fala hoje de manhã aqui com vocês é uma fala de completa advertência. E veja que essa fala vem daquele que cuida da comunicação da igreja para a América do Sul. Cuidado. O que serviria para conectar as pessoas é algo muito bom, e é muito bom, mas está evoluindo para uma espécie de controle que eu poderia até dizer diabólico. Ou seja, quando alguma coisa é de graça, é porque o produto é você. Quando alguma coisa é de graça, é porque o produto é você. Quer um exemplo disso? Só um exemplozinho para você. Depois você pode botar no Google, depois do pôr do sol, e você vai ver o que eu estou falando aqui. O WhatsApp foi comprado pelo Facebook há alguns anos atrás. Hoje pertence ao grupo Facebook. O Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Pertence ao mesmo dono, o Mark Zuckerberg. Sabe quanto o Mark Zuckerberg pagou pelo WhatsApp? Na época, a empresa tinha 57 funcionários, do jardineiro até o CEO. 57 pessoas trabalhavam no WhatsApp. Mark Zuckerberg pagou pelo WhatsApp 16 bilhões de dólares. 16 bilhões de dólares. Fazendo uma conta aí de papel de pão, nós estamos falando de hoje aproximadamente 80 bilhões de reais. 80 bilhões de reais. 80 bilhões de reais é muito dinheiro. Sabe que o homem mais rico do Brasil não tem isso no seu patrimônio. 80 bilhões de reais por um aplicativo que está no seu celular. Aí você me pergunta assim, pastor, com que intuito ele comprou o WhatsApp, sendo que o WhatsApp é de graça? Ninguém paga para usar. Certo? Está aí no seu celular, de graça. Por que alguém coloca 80 bilhões de reais num aplicativo para oferecer um serviço de graça para as pessoas? Porque o Mark Zuckerberg é uma pessoa muito bondosa, ele tem um coração maravilhoso, o que ele quer é que as pessoas se conectem e falem no mundo todo. Então ele deu 16 bilhões de dólares só porque ele queria ter esse aplicativo. Porque ele acha tão legal o WhatsApp que ele queria comprar para ser dele. Olha que interessante. Algumas semanas depois, quando o Mark Zuckerberg comprou o WhatsApp, a American Airlines se fundiu com uma outra empresa aérea nos Estados Unidos chamada US Airways, que hoje já não existe mais. A US Airways agora atende por American Airlines. Na época da fusão, as duas empresas chegaram a ter 973 aviões, um pouco mais de 10 mil funcionários diretos, operando em rotas em um pouco mais de 100 países. E sabe qual foi o valor da fusão da American Airlines e a US Airways? Quase 12 bilhões de dólares. Eu quero dizer com isso que um aplicativo do seu celular vale mais do que 973 aviões um do lado do outro. Esse aplicativo que você tem aí, você está mandando mensagem para um para o outro, mandando foto, fazendo grupos, incontáveis grupos. Por que tudo isso?
Se alguma coisa é de graça, é porque o produto é você. São suas informações. Ele ganha dinheiro com isso. Ele ganha dinheiro sabendo quem é você, o que você está interessado. E é isso que ele vende para os anunciantes. Ó, o Rafael ali quer trocar de carro, hein? Montadoras, está aqui, ó, quer trocar de carro. E as montadoras começam a pagar para que eu seja bombardeado com publicidade, até que eu compre um carro. Então, quem anunciar mais, quem falar mais a este cliente, vende sua identidade, seus desejos, seus anseios e seus interesses. Agora, qual é o perigo disso tudo? Lembra do Frankenstein? Ele volta. Esse tal do algoritmo. O algoritmo, ele cria uma bolha em volta de você. E há estudos que detectam como os algoritmos podem manipular os seus sentimentos. Depende daquilo que o Instagram mostra para você, ele manipula os seus sentimentos. Ele pode levar você à alegria ou à tristeza. Ou ele pode induzi-lo a uma compra que você não queria fazer. Lembra das mentes brilhantes que eu falei para vocês? São exatamente elas que estão por trás. E elas entendem a sequência de postagens que ela tem que te mostrar para te levar a comprar alguma coisa que talvez você não queria comprar, mas você foi induzido a isso. Tudo é personalizado. Se você entrar no meu YouTube, vai aparecer alguns vídeos como sugestão que não tem nada a ver com o seu. Se nós seguirmos as mesmas pessoas no Instagram e entrarmos os dois simultaneamente no Instagram, você vai perceber que para você aparecerá algumas postagens diferentes das minhas postagens, ainda que nós sigamos as mesmas pessoas. Faça o teste, porque se personaliza, é para você, é daquilo que você gosta. E vejam que as próprias plataformas não produzem conteúdo nenhum. Qual é o conteúdo que o Facebook produz? Qual é o conteúdo que o YouTube produz? Qual é o conteúdo que o Instagram produz? Nenhum, nada. Eles só oferecem a plataforma. E quem produz os conteúdos somos nós. Nós, que viramos o alvo deles. Eu alimento esse sistema. Eu não estou dizendo que você tem que sair da rede social. Eu não estou dizendo que você tem que apagar as redes sociais, porque elas são benéficas, elas podem nos ajudar, mas o que eu quero dizer é que você precisa tomar controle, assumir o controle. Estamos nos tempos de maiores impactos da nossa sociedade, onde as pessoas são pagas para manipular nas redes sociais. Lembre-se, você é o produto. O cliente das redes sociais são as empresas anunciantes e você é o produto. Quem elas cativam são aqueles que anunciam. Essa manipulação, ela é feita com ganho financeiro. E as empresas de mídia e anunciantes são aqueles que estão mais interessados. A tecnologia vai avançando e formas mais sofisticadas de manipulação vão sendo desenvolvidas para que você fique preso. Eles querem a sua atenção, eles querem o seu clique, eles querem a sua compra. Cada um de nós somos alvos de uma outra sopinha de letras, CPC, que é custo por clique. Quanto custa cada clique? Você é o produto. Agora, se as mídias sociais são parte da nossa vida, eu as uso e nós temos que usar de maneira positiva para a pregação do Evangelho, assim creio eu, usar de maneira controlada é estabelecer limites. É não ser totalmente tomado pela rede social, mas ser agora aquele que toma a rede social e usa ela a seu favor. Se eles estão usando esse mecanismo todo para ganhar e gerar bilhões ou milhões de dólares, você tem que usar isso também para gerar aquilo que é positivo para a sua vida. Eu estabeleci um limite para mim. Instagram, não mais do que isso. 10 minutos. É o meu tempo. E o próprio aplicativo do Instagram, ele te avisa disso. Você pode estabelecer um tempo que você quer ficar nele. Vai lá nas configurações e coloca. O meu deu 10 minutos, ele aparece uma mensagem. Claro que ele deixa eu continuar. Ele não bloqueia meu Instagram. Mas ele aparece assim, 10 minutos que você já usou o Instagram hoje. Pronto, quando ele aparece aquele recado, eu ponho ok e desligo e saio. Ah, mas estou vendo uma coisa muito legal. Paciência, não vou ver mais.
Pode assim, pastor, 10 minutos é muito pouco tempo. É o tempo que eu estabeleci. 10 minutos perdendo tempo no Instagram é o máximo que eu vou fazer agora, porque literalmente é perder tempo. Não se engane, meu irmão, minha irmã. É perder tempo. 5 minutos o teu? Eu nunca tive Instagram, nunca tive Facebook, nunca vi Facebook. Assim é. Mas vejam, 10 minutos eu vejo, olho o que está acontecendo e saio. É o meu limite. Estabeleci e para mim está ótimo. Porque eu estou dizendo uma coisa para vocês. Eu não acredito em nada do que eu vejo em rede social. Por que eu não acredito? Porque são retratos de uma coisa que as pessoas estão querendo me vender e que eu nem sempre sei se é verdade. E eu atendi um tempo atrás um casal que ele batia nela quase todo dia. E no Instagram era uma maravilha, um casamento maravilhoso, e declarações e fotos. É tudo mentira. Uma mentirada lavada na cara de todo mundo. E quem não sabe que essa mentirada toda, fica assim, olha só, olha esse casal. E tem até esposa, deve falar para o marido, olha aqui, olha lá, olha como ele se declara para ela, olha que coisa linda, olha como ela fala com ele. E no final, não é retrato de verdade nenhuma. As pessoas manipulam aquilo que querem vender. Tem um livro muito antigo, chamado A Câmara Clara, que falava sobre fotografia, ou como os fotógrafos manipulavam as fotos para vender para as pessoas. Rolando Barthes, o nome é um clássico esse livro, e é um livro de fotografia, e ele vai mostrando assim como as fotos são manipulações de realidades que não existem. E a rede social é exatamente isso hoje, é manipulação de verdades que não existem. Portanto, controle. As redes sociais querem estabelecer um controle absoluto sobre a sua vida. Agora, veio o contraponto religioso. Deus nunca quis estabelecer um controle absoluto sobre a sua vida. Ele sempre te deu liberdade. Isso começou lá no Jardim do Éden. Nós somos criados para sermos livres. E as pessoas estão ficando cada vez mais escravizadas. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos libertar. Mas tem gente hoje que não se agarra à liberdade de Cristo, mas estão se vendendo muito barato para as redes sociais, sendo manipulados e controlados. Eu me preocupo muito com essa nova geração que vem, porque eles nascem num mundo completamente imersos e tomados pela tecnologia. Eles são reféns do digital, eles são escravos do YouTube, são escravos do Facebook, são escravos do Instagram, não se desprendem disso. A toxicidade da internet hoje adoece. Você pode postar qualquer coisa, que logo você é criticado. Alguns dias atrás eu fiz uma postagem no meu Facebook, com uma matéria que nós publicamos no portal, falando sobre a importância da vacinação. Na mesma matéria eu fui chamado de bolsominion e de petista. Eu falei assim, eu decido o que eu sou. Eu posso entrar em crise de identidade. O que vocês querem que eu seja? É cada um ver do seu modo, da sua perspectiva. E os dedos na internet parecem ser tão afiados para criticar, para bater, para acusar, e pouco para sarar, pouco para curar, pouco para amar. Estamos virando os santos atiradores de pedras. Lembre-se que Deus não quer que nenhum controle absoluto seja estabelecido em você. Ninguém pode te controlar, ninguém pode dominar, porque você foi liberto pelo Espírito. Há um texto na Bíblia, e esse texto me chamou muita atenção esses dias, eu quero terminar com ele. 1 Pedro 1,18. Esse texto aqui é aquele para você grifar na Bíblia, para você marcar, para você sublinhar, para você citar. Olha que coisa interessante aqui. Eu nunca tinha lido esse verso na perspectiva da tecnologia, do mundo que está à nossa volta, da realidade que estamos vivendo, desse controle, desse fascínio das redes sociais sobre nós. Veja o que Pedro diz assim, olha,
A minha versão aqui é a Nova Almeida atualizada, pode ser um pouquinho diferente da sua aí. Mas diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo. Desculpa, eu li o 19, o 18. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como o prata, o ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Olha que interessante. Talvez a sua versão diz aí, vida fútil. E alguns de vocês é fútil a vida? Mas a minha versão é vida inútil. Pedro nos lembra que nós, seres humanos, somos todos escravos. Escravos do pecado, que nos acorrenta, que nos inflige pressão. Mas em Cristo fomos resgatados. Veja que quando Pedro escreveu isso, o contexto era exatamente forte. 40% da população naquela época era escrava do império. 40% da população. 60% era livre, 40% escravo. Naquela época, tendo recursos, era possível comprar do Estado a sua própria liberdade. Ou comprar do seu senhor. Portanto, na época que Pedro escreve, resgatar e ser redimido era algo muito valioso. E é esta figura que ele usa para dizer, você é valioso para Deus. Você foi resgatado por Deus. Você foi liberto por Deus. Agora, a libertação que Jesus faz é de uma vida inútil ou de uma vida fútil. O que isso significa? Para Pedro, toda vida sem Deus é uma vida inútil. É forte isso? É, muito. Toda vida que não foi resgatada por Cristo é uma vida fútil. Por quê? Porque a pessoa nasce, cresce, se reproduz e morre, e acabou. A sua existência se limitará a isso, a 60, 70, 80 anos de uma passagem rápida nesse mundo. Agora, aqueles que foram libertos por Cristo, esses não. Esses não apenas viverão 60, 70, 80, 90 anos neste mundo, mas eles terão a eternidade. Por isso fomos comprados dessa futilidade da vida. Tem algo maior, tem algo mais. Ainda que a vida seja produtiva aqui neste mundo, ela se torna uma vida inútil, se não tem Cristo. É uma vida sem sentido. Pedro nos lembra que Cristo nos comprou, pagando com o seu próprio sangue, para que a minha vida não seja uma vida inútil, para que a minha vida não seja uma vida fútil, para que a minha vida não seja uma vida de conecta, arrasta a tela e clica, mas uma vida muito maior. Deus nos comprou por um cumprimento de um plano de resgate, de salvação. Portanto, não limite a sua vida, não deixe que nada lhe controle ou lhe coloque um poder absoluto quando Cristo te fez livre. Portanto, o inimigo quer ocupar o nosso tempo com excesso de coisas. E algumas coisas, às vezes, relativamente inofensivas. E é assim que ele vende a nossa alma por um preço irrisório. Mas Cristo pagou o preço, como diz Pedro, para que a minha vida não fosse fútil, mas para que a minha vida fosse útil. E a minha vida só se torna útil quando ela encontra espaço no outro. É no amor, é no auxílio, é na solidariedade, é na abnegação, é na entrega, é na paixão, é no compartilhar da palavra, é ajudar outras pessoas para se libertarem das amarras que esse mundo nos coloca, porque o diabo, ele vem para matar, roubar, destruir e te prender esse mundo. Cuidado, tome o controle, assuma as rédeas da sua vida. Estabeleça limites naquilo que você consome. Estabeleça limites na tecnologia. Use a seu favor, porque você foi comprado e resgatado por Cristo para uma vida útil e não uma vida fútil. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus querido, Pai nosso, depois da reflexão dessa manhã, uma vez mais colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Ao entendermos e compreendermos o grande cenário que está à nossa volta, nos dá, Senhor,
capacidade, nos dá condições, nos dá sabedoria para vivermos uma vida de acordo com o teu querer. Inspira-nos, Senhor, prepara-nos e ajuda-nos a termos a sabedoria dos altos céus diante de tudo aquilo que está à nossa volta. Eu coloco nas tuas mãos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos, em nome de Jesus. Amém.